E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer um blink, só que sem essa função delay, né? O delay, o que acontece? Ele atrasa uma execução da próxima linha de código, né? Por exemplo, aqui acende o LED, ele dá um delay, né? Ou seja, ele espera por um segundo, ele fica nessa linha aqui por um segundo. Depois de um segundo, aí sim ele vai executar a próxima linha, ele vai apagar o LED, e aí ele dá mais um delay de um segundo, né? Ou seja, um atraso, né? Então, esse loop aqui, ele fica carregando linha a linha, e quando ele chega aqui no delay, ele fica parado por um segundo. E isso pode, para algumas aplicações, não ser muito interessante, né? Por isso mesmo a gente vai fazer um blink sem delay aqui, para depois desenvolver um projeto um pouquinho mais elaborado, né? Eu estou com um projeto aqui em mente, e aí a gente vai precisar desse sistema sem delay, né? Deixa eu só gravar o código aqui para mostrar para vocês, ó. Ele vai piscar o LED ali, né? O LED principal ali, o LED amarelo. Esse LED built-in aqui. Então aqui, ó, no setup, ele está indicando que a porta do LED built-in vai ser uma porta de saída, né? E aí ele vai fazer no loop aqui, ele vai fazer o acende, fica um segundo, apaga, fica um segundo, né? E para algumas aplicações isso não é muito legal, utilizar o delay. Então a gente vai fazer um sistema aqui sem delay, beleza? Comecei do zero aqui no novo código, né? Ele já tem o setup e o loop ali. E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou colocar o pino do LED, vou colocar assim, LED pin é igual LED built. A gente vai utilizar esse LED dele mesmo, né? Só para fazer esse teste. Aí, ó, eu vou ter um estado do LED. O LED state vai ser low. Opa, low. Ele começa desligado, né? E aí eu vou criar uma variável que vai ser o intervalo. Vai ser um intervalo, vou dar um intervalo diferente aqui. Ao invés de ser em um segundo, eu vou colocar 2 segundos. Tá? Então, 2000 milissegundos dá exatamente 2 segundos. Né? E aí, eu vou fazer aqui no setup, mesma coisa que está lá naquele projeto lá, basicamente a mesma coisa, só que eu declarei numa variável ali como LED pin, né? E aí coloco ele como saída. Então, aqui eu estou setando a porta do LED como saída. E aí, eu vou começar a fazer o meu loop, né? Eu vou criar uma variável local aqui. Ela vai pegar os milissegundos atuais, né? O próprio Arduino ele tem um sistema de contagem ali de milissegundos que chama milis, tá? E eu vou colocar isso numa variável current milis, né? E através disso aqui eu vou fazer uma comparação. Se o current milis menos previous milis for maior ou igual ao intervalo, aí ele vai executar o que está aqui dentro, né? Eu não criei esse preview milis, eu vou criar ele aqui depois do LED state. Ele vai começar com 0. Tá? Aqui eu vou colocar uma constante, ao invés de um segment, né? Vou colocar uma constante para o intervalo, né? Que vai ser sempre a mesma coisa. E aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os milis do Arduino, estou retirando o previous milis, né? E comparando com o intervalo. Se ele passar do intervalo, ele vai executar o que está aqui dentro, né? E aí a gente precisa resetar o previous milis, né? Previous milis é igual a o current milis.
Na verdade, a gente vai igualar aos milissegundos do próprio Arduino, né? E aí a gente vai fazer os estados do LED, que aqui é facinho, né? LED state é igual a low. Se tiver desligado, então o LED state vai ficar high. Se não, o LED state dá uma martelada no meu teclado aqui, de vez em quando a tecla falha. E digital, right. Meu L tá acabando aqui. LED pin vai ser igual a LED state, né? A gente vai aplicar o LED state no digital write no LED pin. Então aqui, ó, toda vez que ele chegar no tempo de intervalo, que vai ser 2 segundos, ele vai resetar, né? Vai resetar não, ele vai igualar o current milis, né? Para saber qual que vai ser o próximo, né? E aí, entrando nessa função, ele vai fazer o if else aqui para determinar se vai estar ligado ou se vai estar desligado, né? E aí, com isso, a gente vai fazer ele ligar e desligar aqui. Então, tá feita a nossa função, fácil, tranquilo. E agora vai funcionar com 2 segundos, né? Ele liga, fica 2 segundos, apaga, fica mais 2 segundos. Bom, e aí, o que eu quero com isso? Eu quero fazer um contador, eu vou pressionar um botão, e aí, quando eu pressionar ele, ele vai ter que contar um tempo e desligar, né? Ou seja, ele vai contar um tempo, por exemplo, de 15 segundos, e aí, chegando no zero, tem que desligar um sistema, né? Eu vou fazer isso para um sisteminha ali que eu estou precisando fazer. Então, por isso mesmo, eu estou até aproveitando e fazendo esse vídeo aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, para mim codar o código do botão, eu vou deixar esse aqui que eu acabei de fazer, e vou criar um novo, né? Vou criar um novo sketch aqui, só para mexer com o botão. O que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, const int button pin, que a gente vai utilizar um pino ali do Arduino para o botão. Eu vou colocar o pino 12, tá? Vou só mostrar aqui, ó. Vou mostrar o botão, né? Vou colocar um botãozinho desse aqui de clique. Eu soldei 2 perninhas nele, para ficar mais fácil de colocar ali no Arduino. E aí eu vou colocar aqui, ó. Vai ser na porta 12. Ele pula uma portinha, né? Pelo espaço que ele tem aqui. Então eu vou colocar no GND e porta 12, né? Ground e porta 12. Ou seja, negativo e porta 12. Vou colocar aqui certinho para ficar no vídeo. Aí. Então tá aqui no ground e na porta 12, tá? GND e porta 12. E aí eu vou continuar o código aqui. Eu acabei de setar o pino dele ali. Então a gente tem que dizer que esse pino aqui, ó, pin mode do button pin, ele é de entrada, né? Então tem que ser essa variável aqui, ó, go up. Tá? A gente está dizendo aqui que ele está entrando dados ali, né? Ou seja, a gente vai pegar a ação do clique do botão, né? E para facilitar a leitura, eu vou colocar esse serial begin aqui, ó. Begin. Que aí a gente vai fazer a leitura aqui no nosso serial monitor, né? E eu vou colocar aqui, ó, int o button state, e a gente vai fazer a leitura digital ready do button pin. E aí a gente vai pegar e fazer um if aqui, então state foi igual a hello, ele vai printar aqui na nossa tela que foi pressionado, tá? Botão pressionado. Se não, ele vai printar que não foi pressionado.
Beleza? Eu vou dar um delayzinho aqui, mas é só por motivos de... pra gente ver com mais calma aqui, né? Não ficar exibindo ali igual louco, que ele vai printar várias vezes, né? Vou colocar um atrasozinho bem pequenininho aqui, só pra gente captar o momento do clique aqui, ficar mais fácil visual, né? Então eu vou gravar o código, ele gravou ali. E agora eu vou aqui em Tools, Serial Monitor, já está 9600, que é a frequência que eu coloquei ali. E aí, botão não pressionado, né? Cada vez que esse LED está piscando aí é quando ele está fazendo a leitura, né? Quando ele está printando ali na minha tela também. Então se eu pressionar aqui, ó, botão pressionado, né? Agora ficou legal e fácil de fazer um contador para saber quando tem que iniciar e quando tem que parar, né? Interessante. Então vamos lá. Eu vou agora copiar esse código aqui, ó. Vou colocar o código do botão. Deixa eu colocar depois, então. Vou colocar aqui depois. E aí eu coloco o pin mode, o serial. E aí eu coloco isso aqui, né? Ele vai fazer a leitura. Fazer a leitura aqui dentro, ó. Eu tirei o blink do LED ali, né? Deixa eu só comentar aqui. Então, ó, cada vez que ele passar por esse intervalo, ele vai fazer a leitura do botão. Mas eu quero fazer ele aparecer, ele pegar nesse intervalo aqui a cada 1 segundo. Aliás, aqui ele vai capturar cada 1 segundo, né? Eu vou colocar fora, então, ó. Colocar para detectar o botão a todo momento. Então aqui ele está detectando a todo momento. E aqui ele só está entrando de 1 em 1 segundo, né? Aqui é 1 segundo. Aqui ele vai entrar de 1 em 1 segundo. Então, ó, o contador, vou colocar assim, int count, ou counter, né? Contador. Ele vai ser de 10 segundos. Não vou colocar tão longo, não. E aí, ó, o counter, se ele for maior que 0, se o contador for maior que 0, então o counter tem que diminuir 1 dele, né? Cada vez que ele passar por aqui, ele vai diminuir 1. E aí a gente vai printar na tela. Print ln o counter. A gente vai printar ele ali na tela cada vez que ele passar por aqui, né? Então, ó, 10 segundos. E vai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vamos iniciar ele com 0. E ele só vai colocar 10 aqui na hora que a gente pressionar o botão, né? E a gente pressiona o botão, aí ele seta o counter como 10 e aí ele começa a contagem. Caso contrário, ele vai permanecer em 0. Vou gravar o código. E aí eu vou usar o Serial Monitor. Esse botão pressionado ou botão não pressionado vai atrapalhar um pouquinho. Então deixa eu tirar aqui, ó. Deixei só a lógica do botão mesmo, só quando eu pressionar, ele não vai printar nada, né? Só vai printar o 0 aqui, ó. Ele tem que printar o 0, né? Cada 1 segundo ele printa o 0. Então só apertar o botão, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E acabou o tempo. E aí eu posso acionar ou desacionar alguma coisa, né? No caso, eu vou até contar aqui. Minha airfryer quebrou e o contador dela quebrou. Então eu vou fazer um contador para ela, né? Isso aqui é um princípio do que eu quero fazer. Aí eu vou colocar um relé ali e eu vou apertar o botão para ligar, né? Não necessariamente eu vou fazer isso, eu vou fazer com Bluetooth, vou fazer um negócio bem mais elaborado. E aí eu vou colocar o tempo que eu quiser, né? Não sei se eu vou colocar Bluetooth, né? Vou ver ainda. Mas qualquer coisa eu faço pressionar 2 vezes o botão, ele coloca, sei lá, cada vez que eu pressiono o botão, ele adiciona 5 minutos ali, né? Que seja.
Posso fazer isso aqui também, né? Cada vez que eu pressionar, ó, eu coloco 10 segundos. Então eu adiciono mais 10 segundos. Então, deixa eu ver. Cada vez que for maior que 0, ele vai fazer o counter menos menos. Deixa eu colocar ele para printar aqui antes. Porque aí ele vai printar certinho. Ele vai começar do 10, né? Então tá. Aí aqui tá uma lógica mais correta. Então cada vez que eu pressionar o botão ali, ele vai dar 10 segundos a mais. Vou colocar 5, né? Vou colocar 5. Cada vez que eu pressionar, ele coloca 5 no contador. Então é isso. Vou gravar. Tá printando 0, 0, 0, 0, né? Sem parar. Ó, uma vez, ele vai 5. Nossa, eu acho que se eu segurar, ó, ele vai dar erro. Para mim contornar essa situação que eu fiz aqui, que eu seguro aqui, ele vai detectar vários segundos, né? Então se eu segurar o botão, ele vai passar por esse loop aqui várias e várias vezes e vai somar mais 5, mais 5, mais 5, né? Enquanto eu tiver segurado aqui, em milissegundos ele vai somar. Então aí causou um problema aqui que está somando pra caramba, né? Tá somando um monte aí. Então o que eu faço? Depois desse counter aqui, eu vou colocar assim, ó, int last button state. E aí eu coloco assim, high, que aí vai ser o último estado do botão. E aí eu coloco aqui, ó, na lógica, eu coloco se o last button state for igual a high, né? Ele vai entrar aqui, esse counter, e aí eu posso colocar aqui last button state igual button state. E aí eu dou uma resetada nele, né? Eu reseto só na hora que eu soltar o botão. Então é isso, a lógica é essa. Eu vou colocar agora aqui para gravar. E aí eu tenho 0 ali novamente. Eu segurei. Ó. Né? Toda vez que eu aperto, ele vai adicionar. Não ficou 100%, né? Caso eu dê uma oscilada aqui, ele vai apresentar algum erro, né? Então ficou quase certo. Tá, e agora para me resolver isso também, né? Eu vou colocar um tempo para identificar qual que é o tempo de clique, né? Então tem um tempo mínimo ali. Eu vou colocar aqui agora, ó, signed long last the bounce time. Aqui ele vai iniciar com 0. E aí eu vou fazer um const signed long the bounce delay. Que esse aqui eu posso controlar ele conforme o tempo que eu quiser aqui. No caso vai ser 50 milissegundos, que é um tempo razoável, né? E aí, beleza. Deixa eu só colocar isso aqui tudo antes do setup, para ficar mais organizado. E aí aqui, ó, a gente vai colocar esse debounce logo depois do botão state. Isso, a gente vai fazer ele aqui, ó. If button state foi diferente do last button state, daí ele vai pegar o last the bounce time é igual, a gente vai pegar o milis do Arduino, né? E o last button state vai ter que ser igual ao button state. Opa, assim. E aí a gente vai fazer mais uma verificaçãozinha aqui, ó, do milis, né?
milis menos last debounce time for maior ou igual ao debounce delay. Aí ele vai entrar dentro da função aqui. Aí ele vai fazer aquele if button state lá. If button state for diferente do stable button state. Aí o stable button state vai ser igual ao button state. Né? A gente diz aqui que a variável ficou igual ao button state, né? De acordo com a última pressionada que ele teve ali. Então, ó, stable button state é igual a lá. E aí faz o counter mais igual a 5. E aí a gente tira essa linha daqui, né? E permanece. Tira esse aqui também. E a gente permanece aqui a nossa lógica de contagem de tempo. Então aqui, ó, contagem de tempo. E aqui em cima tudo é lógica de pressionar o botão. Eu aperto Ctrl S toda hora para salvar, ele aparece a janelinha ali, né? Mas eu só vou executar o código só. Tem algo errado. Botão state. Aqui, stable botão state. Eu não coloquei o stable aqui, ó. Int stable botão state. Vai ser hide também. Beleza, eu tenho um delayzinho ali de 50 milissegundos, né? Para mim poder pressionar o botão com segurança. Apertei uma vez. Apertei mais uma. Agora está mais seguro, ó. Apertei 5 vezes ali. Tem um tempinho, né? Se eu apertar muito rápido, ele não vai somar. Então tem um tempinho ali. Pronto, dessa forma aqui já está muito mais estável, né? Agora é só controlar esse debounce delay aqui, que aí fica bem legal. Né? Depende do jeito que você vai fazer aí. E aí, beleza. Eu acho que até aqui já está um código bem legal para o nosso contador. E eu vou fazer agora o bip, né? Tem que bipar, tem que fazer um buzzer ali. Só que eu vou deixar esse buzzer para um próximo vídeo. Eu vou fazer, por exemplo, o LED pin aqui, ó. Eu vou fazer ele piscar cada vez que ele passar por aqui. Né? Ele dá uma piscada e volta. A gente pode fazer assim, ó. Com a mesma lógica do LED state. E cada vez que ele passar por aqui, ou ele vai ligar ou ele vai desligar. Né? Ele vai ficar piscando conforme passar por aqui. Cadê o LED? Eu não estou vendo aqui no vídeo. Agora eu estou vendo. Cada vez que o LED que passa por ali, né, que conta um segundo, ele vai piscar. Então, vou fazer um negócio mais legalzinho ainda, que ele só vai piscar só se estiver em funcionamento. Só se if counter mark 0, ele vai piscar.
Se não, ele simplesmente vai desligar. Beleza? Melhor, né? Então tá, ó. Vai ficar desligado, né? Ele só tá fazendo a contagem, ele só tá dando uma piscada por causa desse serial monitor. Cada vez que ele passa por aqui, dá uma piscadinha. Isso é normal. Mas, se eu fizer um clique aqui, aí ele vai dar essa piscada mais longa. Significa que ele está trabalhando ali. Então, parou já, né? Chegou no zero, ele parou. Vou clicar uma vez, clicar duas vezes, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e acabou. E é isso. Depois eu vou colocar o buzzer, fazer um beep, para mim saber que a comida está pronta, né? E aí, a partir desse princípio aqui, já dá pra gente colocar, no caso, não 5 segundos, né? Mas eu coloco, sei lá, eu coloco 15 minutos, né? 5 minutos, de 5 em 5 minutos. Então eu posso adicionar assim, ó, 5.000 em 5.000, né? Não, é 5 vezes 60, né? No caso. 5 vezes 6, 30. É, é isso, ó. Aqui já vai dar 5 minutos. 300 segundos. E é isso, pessoal. Para esse vídeo eu acho que já tá legal. Vai dar um próximo vídeo aí com o buzzer, né? Vamos utilizar um efeito sonoro. Aí eu vou criar uns efeitos do zero e juntar com esse código aqui, beleza? Eu vou deixar o código no meu GitHub, vou colocar aí no link da descrição. E espero que vocês tenham gostado. É isso. Deixa aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve aí. E é isso, galera. Valeu. Muito obrigado.